Os enviados do rei. Vamos meditar então em Mateus capítulo 10, o verso 32 a 42, e Deus permitindo, a gente deve estar encerrando esse trecho. Vamos ver o tempo hábil, né? Espero que nós tenhamos tempo hábil aí. Não quero também ficar me delongando muito, mas a ideia é a gente poder, com cuidado, caminhar sobre o texto bíblico. Essa é a terceira parte, eu dividi esse capítulo em 3 partes, essa é a terceira parte que eu dividi para a gente poder ver aí de uma maneira adequada. E a ideia é nós meditarmos sobre o segundo discurso de Jesus. Temos falado isso no decorrer dos domingos e estamos encerrando então o discurso. Tá bom? Aqui Jesus enviando os seus discípulos. E por isso então os enviados do rei. Quero deixar com vocês já a grande ideia desse trecho. Esse capítulo 10 aí, nesse último trecho do capítulo. Que é o seguinte. Quem assume publicamente sua fé em Jesus está disposto a pagar o preço do discipulado, será recompensado por Deus. Quem assume publicamente sua fé em Jesus está disposto a pagar o preço do discipulado, será recompensado por Deus. Nós vamos ver hoje sobre compromisso público com Cristo, custo do discipulado, temos falado sobre isso, e tudo que envolve, né, esse custo e como vale a pena. Senhor Deus, pedimos, Senhor, o teu direcionamento, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e, Senhor, dirige-nos segundo a tua vontade. É um trecho, Senhor, desafiador para os nossos corações, para famílias aqui da igreja. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito fale ao coração de cada irmão que aqui está, Senhor, os convencendo da verdade da palavra, não a minha, mas da tua palavra. É o que eu peço em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ver nesse texto, deixa aqui. Nós vamos ver aqui nesse texto o que eu chamo, de uma maneira didática, né? Os 3 Cs da missão. 3 Cs da missão. Vamos caminhar. Confessar, conflito e comprometer. É uma maneira didática de você conseguir guardar as lições importantes desse texto. 3 Cs. Confessar, conflito e comprometer. E a partir disso nós vamos pensar lições importantes sobre a missão. Esses 3 Cs vão nos ajudar. Ok? Confessar, conflito e comprometer. Depois eu posso gerar esse esboço aqui, compartilhar no grupo da igreja, enfim, você vai poder ter todas essas anotações, tá? Então, foquem em anotar talvez o que é mais importante aí para a sua apreensão, tá? Eu posso disponibilizar isso sem nenhum problema. Vamos ver o primeiro? A primeira lição que a gente parte desse texto aí vai do verso 32 ao 33. Vamos ler primeiro o texto e depois a gente vai para essa lição. Aqui diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está no céu. Verso 32 e 33 dá continuidade ao que Jesus tinha dito anteriormente sobre irem e pregarem e libertarem pessoas de todo tipo de opressão espiritual, demonstrar os sinais do reino. E então esses 2 versos estão nesse contexto. Aqui Jesus está falando a respeito de confessar. E isso nos mostra a primeira lição. Primeiro ser confessar, que é aquele que Jesus chama e envia, deve estar pronto para confessá-lo. Aquele que Jesus chama e envia deve estar pronto para confessá-lo. Primeiro ser confessar. A gente precisa estar pronto para isso. Esses 2 versos mostram, meus irmãos, que o rei ele esclarece a confissão esperada de seus seguidores. O rei, Jesus, ele espera essa confissão. Então a gente poderia ver esses 2 versículos basicamente com essa pergunta que vai aparecer para você. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente, tá? Como estava dizendo para aqueles discípulos. Presta atenção nessa pergunta. Vocês realmente serão meus amigos e seguidores leais, não importa o que as outras pessoas pensem, digam
ou façam com vocês? Vocês realmente serão os meus amigos e seguidores leais, não importa o que as outras pessoas pensem, digam ou façam com vocês? É isso que Jesus está perguntando. Vão. Indiferente do que as pessoas venham fazer, falar contra vocês, vocês vão fazer isso. Porque isso que é confessar. Aquele versículo que muitas das vezes a gente cita, né, para que a pessoa seja salva, acaba sendo a base do que a gente conhece como decisionismo, né? Que é se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, né? E com o coração disseres, né? Que Ele ressuscitou, então será salvo. A palavra confessar lá não é simplesmente dizer eu creio. É a ideia de você confessar diante de pessoas. É uma confissão pública. Essa é a ideia. A pessoa confessa Cristo publicamente diante de quem quer que seja. Então Jesus está dizendo de maneira bem clara: vocês vão na missão e vocês vão ter que me confessar. Eu vou poder contar com essa confissão de vocês, indiferente da pessoa que vocês falarem, conversarem? Às vezes as pessoas vão ser receptivas, às vezes não. Às vezes as pessoas vão acolher o que vocês têm a dizer, às vezes elas vão fazer pouco caso ou até se oporem. Então, indiferente da circunstância, vocês vão confessar? Essa pergunta. Isso nos traz algumas aplicações, porque a tendência é a gente não confessar. Então, nós temos que entender, meus irmãos, que todas as ações da nossa vida, elas estarão sob o escrutínio do trono do julgamento de Jesus Cristo. Esse trecho aí de 2 Coríntios, capítulo 5 e 10, diz que todas as coisas que fizermos no corpo serão julgadas diante do tribunal de Cristo. Tudo que a gente fizer, ou deixar de fazer, prestaremos contas a Jesus Cristo, naquele dia em que todos nós tivermos de comparecer diante dele. Então, Jesus sabe se nós confessamos ou não. E aí nós temos que estar atentos ao fato de que, se nós nos recusarmos a falar por Cristo por causa do medo, intimidação, nós sofreremos a perda da recompensa dele. Está lá em 2 Timóteo 2,12, que a gente lê: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Então, a salvação é único e exclusivamente pela graça. Agora, o reconhecimento do nosso serviço é pela fidelidade. Se em situações nas quais nós formos pressionados a negar a Cristo, nós fizermos isso, nós vamos sofrer a perda. Mas talvez você pergunte: como é que eu posso não confessar a Jesus? De duas maneiras, bem simples: com as suas atitudes e com as suas palavras. A gente pode deixar de confessar Jesus com as nossas palavras, deixar de falar dele, ou mudar o nosso discurso, ou às vezes a pessoa pode até mesmo falar de Jesus, mas com a sua vida dizer o contrário. A gente nega a confissão. Então a confissão, ela tem que ser uma junção do que você fala com o que você faz. E a gente consegue negar a confissão dessas duas formas. Então é aquela ideia: se você não está pronto a confessar a Jesus com a sua vida, não esteja pronto a confessar Ele com a sua boca. Com isso eu não quero dizer que nós somos perfeitos, nenhum de nós é, mas cada um de nós deve lutar com fidelidade para manter a confissão que nós fizemos. Por isso que o batismo é o quê? É a ordenança na qual nós confessamos publicamente que nós morremos com Cristo para ressuscitarmos com Ele. De que nós assumimos um compromisso com Jesus Cristo ao ponto de que não será mais nós vivendo, mas Cristo vivendo em nós. Ainda haverá o velho homem, ainda haverão lutas, mas nós estamos firmes e perseverantes nesse propósito de viver a vida de Cristo. Caso contrário, é só da boca para fora. E aí, não se trata apenas de dizer: eu sou evangélico, eu vou na igreja batista, eu participo de tal igreja. É de fato com a nossa vida demonstrar essa confissão. Se não, é só da boca para fora. Então nós temos que estar atentos a isso. Aquele que Jesus chama e envia deve estar pronto para confessá-lo. Esse é o primeiro C, a primeira lição. Segunda lição que nós vemos aí está do verso 34 até o 39. Aqui dá para tirar muita aplicação, vou tentar ser breve. E eu vou trabalhar uma questão, inclusive, pastoral aqui com a igreja, que é um texto bem propício para isso. Mas eu quero convidar você a me acompanhar do 34 em diante, que diz: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar hostilidade, conflito entre o homem e seu pai, entre a filha
e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim a achará. Então, algumas coisas que nós precisamos ver aqui, inclusive a gente vai trabalhar também essa palavra digno, tá? Porque senão a gente pode interpretar ela equivocadamente. Tem muita coisa para a gente tirar nessa segunda lição. Vou tentar ser breve, mas eu gostaria de pedir para você, fica atento. São lições importantes, porque esse texto é forte, desafia muitas coisas no nosso coração, para você não sair com conceitos equivocados daqui, tá? Porque esse texto mal aplicado pastoralmente pode fazer mal para a tua vida, então você precisa ficar atento. Aqui, meus irmãos, nós vemos no segundo C, que é o conflito, que aquele que Jesus chama e envia deve estar pronto para conflitos. Deve estar. Segundo C, conflito. O rei esclarece a devoção esperada de seus seguidores. Aqui a gente já começa no verso 34 vendo que Jesus, ele não veio trazer paz, ele veio trazer o quê? Conflito. Conflito. Ele diz isso, não vim trazer paz, eu vim trazer paz para o coração de vocês. E eu sou o príncipe da paz, sou Deus de toda a paz, eu dou a paz que excede todo entendimento. Por meio da minha obra, você tem paz com Deus, isso sim. Agora, paz entre os homens? Não, ele não veio trazer isso, ele veio trazer conflito. Então, quem tem a perspectiva de que se tornar cristão, você vai ter uma vida como um algodão doce, você está totalmente equivocado. Porque ele mesmo diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o quê? Espada. O que é espada? É uma arma de guerra. Eu vim trazer conflito, eu vim trazer guerra. E esse conflito, ele vai aparecer em 3 âmbitos, que a gente vai ver aí no verso 35 a 36, na família, verso 38, na vontade, 37, não, é isso mesmo, 38, na vontade, e 39, no projeto de vida. Projeto de vida. É um conflito que ele acaba ferindo nesses 3 aspectos. Aonde que o conflito acaba ferindo mais? Família, vontade e projeto de vida. Vamos dar uma olhada rapidinho? Vamos. Então, o conflito acaba ferindo em relações familiares. A gente acabou de ver isso, né? Verso 35 e diante. Eu vim trazer hostilidade entre o homem e seu pai, entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E aí depois ele vai dizer que os inimigos de um homem serão os membros da sua própria família. Agora, por que isso está acontecendo? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Porque aquela pessoa, ela decidiu seguir a Jesus. E isso traz conflito dentro da família dela. Porque ela quer seguir Jesus, mas os familiares não querem. Ela quer ter um estilo de vida na qual Jesus será a prioridade. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Jesus vai ser a prioridade, certo? Mas para a família não. E ao Jesus ser prioridade para aquela pessoa, aquele filho, aquela filha, aquela esposa, aquele marido, aquela sogra, aquela nora, enfim, pense em todos os outros tipos de possibilidades familiares. Quando isso acontece, nós vamos ter um conflito, porque um está seguindo um projeto de vida, o outro está seguindo o outro. Um está seguindo uma pessoa, o outro está seguindo o outro. Então, enfim, isso vai gerar conflito. E Jesus está deixando isso bem claro. Verso 37, ele vai falar para a gente, o que eu vou tratar daqui a pouco, sobre uma pessoa que ama mais a família do que Jesus. Vamos já falar qual é o problema aqui. Aguenta a mão. Mas aqui é um ponto importante. Por quê? Porque para muita gente, a família é mais importante do que Jesus. E com isso eu não estou dizendo que a família não deva ser importante. Ela deve, sem dúvida, mas mais do que Jesus, jamais. Então esse é um texto que desafia corações, porque é conflito. E as pessoas não querem conflito, elas querem paz. Só que Jesus não veio com esse projeto de vida para a gente. Não é para ter paz.
A Bíblia diz que do que depender de nós, temos paz com todos os homens, correto? Ela diz isso. Então nós não somos pessoas que ficam procurando conflitos com outros. Mas se você tem a sua vida centrada em Cristo, o conflito é inevitável. Então é importante você estar atento a isso. Porque o versículo está inserido dentro do contexto da missão. E como você foi chamado a representar a Jesus, lá na sua família, na sua casa, no almoço de domingo, no passeio, seja onde for, você vai ter conflito, porque antes de ser familiar, você é um discípulo, uma discípula de Cristo. E Ele te enviou para fazer a missão, e vai ter conflito. Vai ter conflito. Se não tiver, tem problema. Se você não tiver conflito por ser discípulo ou discípula de Jesus no meio de uma família que rejeita Jesus, tem coisa errada. Nós vamos ver isso aí. Tem coisa errada. Porque o conflito ele é inevitável. Em qual grau esse conflito acontece, pode ter diferenças, óbvio. Aqui não estou dizendo que a gente vai ficar batendo boca, né? Enfim, não é isso. Do que depender de nós vamos dar bom testemunho. Mas você vai incomodar, em algum grau vai. Então, esse texto nos desafia a pensar sobre isso. Depois nós vemos que isso fere a vontade. Verso 38. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, tomar a cruz é o quê? É morrer. É entender que a minha vida não é cumprir o que eu quero, mas cumprir o que Deus quer. E o que Deus quer implica pegar uma cruz. E aqui, obviamente, não é aquela perspectiva popular, católica, de que a gente paga os nossos pecados. Quem tem um pouquinho mais de idade, ou lembra talvez na escola, né, daquela famosa obra, O Pagador de Promessa. Já leu esse livro, O Pagador de Promessa? Fizeram até filme, né? Então o homem lá pega a cruz e vai até uma igreja lá em Salvador para poder levar a cruz e pagar a promessa dele. E aí ele quer entrar na igreja e não querem deixar ele entrar, porque ele quer pagar a promessa que ele fez. Algo muito comum, né? Ainda na espiritualidade brasileira, que é a ideia de sofrer, né? Tem aquela expressão antiga, não, eu tô pagando os meus pecados, né? Por isso que eu estou sofrendo, eu estou pagando. Obviamente não é nesse sentido. A ideia de tomar a cruz aqui é viver a vida de Cristo, é ser como Ele, é enfrentar rejeição, opressão, perseguição, abandono, solidão, uma série de coisas. Matar a própria vontade, buscar fazer a vontade dEle. Todos nós entendemos isso, é importante frisar. Então, a partir do momento que a gente vai cumprir a missão de Jesus, haverá um conflito de vontade, porque naturalmente o nosso coração pecaminoso não quer pegar uma cruz, mas a gente é convidado, inclusive instado, a fazer isso. Então esse conflito vai ferir aqui na vontade. E terceiro lugar onde esse conflito acaba ferindo e gerando dificuldades é no projeto de vida. Verso 39, quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Então, a perder a vida, achar a vida, tem a ver com o seu projeto de vida. Nós vamos ver algumas aplicações, vai ajudar a gente a entender melhor essa questão. E nós vamos entrar aqui em questões familiares. Vou te ajudar a pensar essas aplicações, aí, por exemplo, conflitos na família. Como é que isso acontece? Como é que eu sei que eu estou amando minha família mais do que Jesus? Porque é uma pergunta, uma dúvida que fica nesse texto. Como é que eu sei que eu amo mais a minha família do que Jesus? Porque não é errado amar a família, muito pelo contrário. E nesse sentido eu já quero começar colocando algumas coisas aqui para ficar bem claro, para que a partir disso a gente possa pensar as aplicações. Primeira coisa, Jesus aqui ele não está condenando o amor pela família. Não está. Não está. Inclusive, se você quiser anotar 2 referências para você meditar durante a semana, tá bom? Em relação a isso vai te ajudar, que é Efésios capítulo 5, verso 25, e capítulo 6, verso 4. Na verdade, todo o trecho vai falar de família, vai falar de marido, esposa, de filhos, enfim. 5 aí, 25 e diante, tá? Nós vemos que a família, o casamento, está dentro dos projetos de Deus. Matrimônio, a paternidade e maternidade, a filiação, tudo isso faz parte do projeto de Deus. E é importante nós amarmos a nossa família. Não é errado. Esse texto não está falando disso. E também nós temos que nos lembrar de 1 Timóteo 5,8, que diz que se nós não cuidarmos dos nossos familiares, nós somos piores do que os incrédulos e nós negamos a fé. Então, obviamente, não está dizendo que nós não devamos cuidar dos nossos familiares, ter todo cuidado e responsabilidade que nos cabe em relação a eles. Não está dizendo isso. Então, aqui, com isso, eu não quero dizer que Jesus está condenando o amor pela família. De jeito nenhum, não está.
Mas tem uma questão aqui que faz a gente pensar. O que ele está estabelecendo aqui é o que eu vou chamar de hierarquia de lealdades. Hierarquia de lealdades. O que é uma hierarquia de lealdade? Uma hierarquia é quando você organiza as coisas, né, de cima para baixo. Então quer dizer que você tem lealdades diferentes dependendo da pessoa. Você tem uma lealdade para com seus amigos de trabalho, você tem uma lealdade para com seus vizinhos, você tem uma lealdade para com seus filhos, você tem uma lealdade para com seu esposo, sua esposa, né? E sucessivamente, com seus pais. Então existem lealdades diferentes. Vamos dar um exemplo? Somente para os pequenos, né? Você lembra daquela brincadeira? Assim, meio maldosa, mas talvez na sua família já fez, você já fez, que pergunta assim para a criança, né? Ou a criança às vezes pergunta para a gente: quem você ama mais? Eu amo a mamãe. Quem se ama mais? Fulano ou ciclano, né? Seus filhos, não é assim? Então, essa pergunta é uma pegadinha, mas não tem como assim amar mais, porque o amor de um pai para com um filho é diferente de um esposo para com a esposa, entendeu? Ou de um filho para com um pai, para com uma mãe. Não tem quem amar mais, são amores diferentes. Por que são amores diferentes? Por questões de hierarquia, de lealdade. Hoje nós vemos um tempo em que a mãe ama mais o filho ou a filha do que o marido. E vice-versa. O marido ama o filho, a filha mais do que a esposa. E esse é um bom exemplo de inversão de hierarquia de lealdade. Por quê? A Bíblia diz que quando a gente se casa, a gente se torna uma só carne com quem? O nosso cônjuge. E que os nossos filhos, quando eles crescerem, eles vão formar uma outra família. Então, nesse sentido, não quer dizer que os pais não devem amar os filhos. Eles devem, sem dúvida. Devem, sim. Ensinar eles os caminhos do Senhor, são herança do Senhor. Nós somos chamados a cuidar dos nossos filhos como mordomos, eles são do Senhor. Mas a gente não pode amar os nossos filhos mais do que a gente ama o nosso cônjuge. Mas hoje há uma inversão nessa hierarquia de lealdades. Por quê? Porque o pai ou a mãe tem mais apego no filho ou na filha do que no cônjuge. Entende? Aí o que acontece? Quando o filho e a filha vão embora, porque não vai viver, né? Espera-se o resto da vida com os pais. O que acontece é que perde o sentido da vida, porque aquela pessoa que era mais importante para ele ou para ela não está ali mais. Aí acabou o sentido. Estou te dando um exemplo, a gente poderia pensar outros. Então existe uma hierarquia de lealdades e Jesus está dizendo isso. E dentro desse conceito de hierarquia de lealdades, ele está querendo dizer que a gente não deve amar nossa família? Não. Não está dizendo isso. O que ele está dizendo é o seguinte: você deve amar seus pais, deve amar seus filhos, deve amar seus familiares. Mas de todos esses, quem mais vocês devem amar? Eu. Dentro da hierarquia de lealdade, Jesus exige prioridade absoluta. Isso é indiscutível. E é por isso que Jesus vai dizer, no texto que nós lemos, que 37, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui não está dizendo que ama seu pai, a sua mãe, seu filho, a sua filha não é digno de mim. Diz? É isso que diz? Não. Quem ama, tem uma palavra aí, tem um advérbio de intensidade aí. Quem ama, mais. Marca essa palavrinha aí. Quem ama, mais. Não está dizendo quem ama, porque a gente precisa amar as nossas famílias. O que a gente não deve fazer é amar mais. Porque se você amar mais, você acabou de entrar num amor idolátrico. E aqui que está o problema. A questão é essa. O que quer dizer a expressão digno de mim? O próprio capítulo ajuda, né? Você lembra quando Jesus disse que eles deveriam ir, né, nas vilas, enfim, falando com as pessoas, e encontrar aquela pessoa que era digna? Lembra? A gente comentou? O que é digno? Quer dizer que merece? Não, aqui Jesus não está dizendo que ama seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha mais do que a mim, não me merece. Não, ele não está dizendo isso. Essa expressão digno, ela tem o sentido de receber.
Então o que Jesus está dizendo? Aquela pessoa que ama seus familiares ou pessoas próximas, né? Familiares diretos ou indiretos. Quem são os diretos? Os de sangue, os da casa. Quem são os diretos? Cunhado, namorado, noiva, outros familiares que não são de sangue, mas de alguma forma compõem a família ali, né? Então, se você amar mais essas pessoas do que a mim, não quer dizer que você não me merece, quer dizer que você não me recebe. Porque a pessoa até confessa que recebeu Jesus, mas ela ama mais a família dela, então ela não recebeu Jesus. É isso que ele quer dizer, você não é digno. Quer dizer que você não me recebe. Porque dentro daquele contexto de povos do Oriente Médio, lembra que eu falei? A ideia de dignidade é o quê? A hospitalidade, a receptividade, o acolhimento. Então, lembra, nós estamos num contexto de missão, de envio, de recebimento, de acolhimento dos mensageiros. Então, se você, que eu estou enviando, ama mais a sua família, direta ou indireta, então quer dizer que você não me recebe. E se você não me recebe, você também não tem como me oferecer às pessoas. Porque, em tese, é isso que eles vão fazer, né? Eles vão levar Jesus às pessoas, eles vão falar do reino, eles vão falar do rei que chegou. Então, essa frase para você pensar, o amor por ele deve ser tão supremo que qualquer outro amor, por mais legítimo que seja, parecerá ódio, tá, entre aspas, para você pensar essa palavra com um tipo de analogia, tá? Parecerá ódio em comparação. Que basicamente é o que é dito aí em Lucas, capítulo 14, 26. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida. Tudo a ver com Mateus aqui que nós estamos vendo, né? Vida, vontade, projeto de vida. Mais do que a mim, e é o finalzinho aí de Lucas 14, 26. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. A pessoa pode até querer, mas ela não vai poder. Você lembra do jovem rico, que teve um encontro com Cristo? Enfim, ele fala, vou te seguir, enfim. Tem vários relatos sobre ele, um só. Jesus coloca uma condição para que ele pudesse segui-lo. E ele não cumpre essa condição. Por quê? Porque ele era um homem que tinha muitas posses. Aquilo o atrapalhava. Não as posses em si, porque não é pecado uma pessoa ter posses, mas o apego que essa pessoa tem se torna um empecilho. E esse foi um empecilho para que ele seguisse Jesus. E por causa disso, ele não foi discípulo de Jesus. Jesus está dizendo, olha, se você ama seus familiares mais do que a mim, a um ponto de que você não me tem como centro da vida, você não pode ser meu discípulo. Mesmo que você queira, você não vai poder. Aqui não está dizendo se você ama a sua família, não, é se você ama mais. Você não pode ser meu discípulo. Não pode, não dá, não tem como. Nós temos um conflito de amores. Dentro da hierarquia de lealdades, a pessoa é leal a quem? A família, não a Jesus. E aí eu gostaria de pensar com os irmãos questões, aqui trabalhando aconselhamento bíblico, dentro do contexto de pregação. Vou tentar ser rápido. Quero ver com vocês 5 sinais de padrões bíblicos para identificar uma desordem afetiva. Ou seja, um amor desordenado. Dentro desse contexto de hierarquia, está desordenado, está fora de ordem. 5 sinais. Eu gostaria que você caminhasse comigo. Avalie. Esses padrões eles indicam que uma pessoa pode estar amando mais o familiar do que a Cristo. Primeiro sinal. Prioridade nas decisões. A pessoa consistentemente toma decisões importantes, por exemplo, profissão, moradia, finanças, relacionamentos, baseadas primariamente na aprovação, desejo ou pressão da família, e não na vontade de Deus e na sua paz em Cristo. Ou seja, quando a pessoa vai tomar uma decisão de aspectos da vida dela, ela leva em consideração maior a opinião da família e não de Jesus. Se isso acontecer, é um sinal
de que essa pessoa ama mais a família do que Jesus. Decisões importantes são tomadas com base em opiniões de familiares. Não que os familiares não tenham opiniões, eles têm, mas se em algum momento conflita com a vontade de Cristo, expressa na sua palavra, você vai ter que escolher Jesus. Senão, você vai sinalizar esse primeiro sinal. Você toma uma decisão baseado no que a sua família aprova e não no que Jesus aprova. Aqui, meus irmãos, tem algumas referências para depois você ler com calma durante a semana, né? Lucas aí 9, 57, 62. Fala a respeito das pessoas que queriam seguir Jesus, mas tinham uma condição. Atos 5, 29 também. Que fala a respeito de que o homem precisa primeiro temer e obedecer a Deus do que os homens. Então a ideia é você pensar esse sinal comparado com a referência bíblica. Tá? Para você que está anotando. Pense esse sinal, compare ele com a referência bíblica e perceba como essa referência bíblica mostra tanto o problema como a resolução dele. Então nós temos que honrar os nossos pais, mas nós não podemos seguir os nossos pais em questões nas quais eles conflitam com a vontade de Deus. E nós que somos pais, nós devemos levar em consideração a necessidade dos nossos filhos, mas nós não podemos fazer o que eles querem se conflita com a vontade de Deus. Porque se isso acontecer, é um sinal de que você ama mais a sua família do que Jesus. Primeiro sinal. Segundo sinal, a fonte de identidade e valor. A autoestima, a alegria e o senso de valor da pessoa estão completamente vinculados ao sucesso, à aprovação, ao bem-estar de uma família. O que isso quer dizer? A pessoa está feliz, ela se sente importante, ela se sente realizada, ela sente que a vida dela tem sentido e propósito quando a família dela está realizada. Se esse familiar desaprova, está infeliz, especialmente em relação à fé da pessoa, a pessoa ela entra em crise existencial, ela abandona suas convicções ou se torna emocionalmente devastada. Ou seja, ela se preocupa mais com a aprovação do familiar do que com a aprovação de Deus. Se por acaso o estilo de vida desse cristão incomoda o familiar, essa pessoa fica afetada com isso. Ela fica triste, chateada, ela perde o sentido da vida. Por isso que eu compartilhei cedo que essa mensagem, assim, tocou no meu coração em muitos pontos, porque foram situações que a minha família vivenciou. E que houve momentos que eu tive que decidir a quem que eu iria agradar, porque alguns da minha família eu tenho certeza que eu desagrado até hoje. Eu ia ter que tomar essa escolha. E se eu quisesse agradá-los, eu não estaria aqui. Entende? Então, nesse ponto, isso vai acontecer. E, gente, não vai muitas das vezes acontecer de uma maneira assim aberta. Ó, se você for para a igreja, você não é mais meu filho. Apesar que eu já ouvi história assim, tá bom? Se você for crente, você morreu para mim. Sabe essas coisas? Tem situações assim, mas às vezes não é assim. Às vezes é de uma maneira sorrateira, sutil, mas que gradativamente vai nos pressionando a abandonar Jesus. A pessoa ela fica triste de você conhecer a Jesus e servir a Jesus. E quando você se afasta desse propósito, ela se alegra. Eu já vi essa alegria satânica. É muito triste. E tem pessoa que se submete a isso. Tem pessoa que se submete a esse tipo de coisa. E isso mostra que quem se submete ama mais a família do que Jesus. Ama mais a família do que Jesus. Isso é um problema. É um péssimo sinal. Tá as referências para você pensar aí depois. Gálatas 1:10 e Salmo 27:10, né? Que vai nos ajudar a pensar esse sinal, né? Nós não buscamos a vontade do homem, mas antes agradar a Deus. Terceiro sinal, a conformidade com o mundo versus a conformidade com Cristo. Terceiro sinal, conformidade com o mundo, contrário aí à conformidade com Cristo. A pessoa permite que valores, comportamentos e estilos de vida contrários aos ensinamentos de Jesus Cristo. Exemplo, eu coloco alguns, você poderia pensar outros. Desonestidade, imoralidade, idolatria ao sucesso,
hábitos pecaminosos, eles sejam tolerados e até adotados em sua vida para evitar conflito e para agradar a família. É aquela história, né? Aqui, meus irmãos, obviamente, eu creio que a maioria que tem familiar incrédulo, né? Ou convive com pessoas aí de sua família que são incrédulas. E vai ter pessoas que têm comportamentos reprováveis, sem dúvida. Mas aqui o ponto é, você não quer desagradar essa pessoa. Você participa das coisas que ela faz. Você não quer ter problema com a sua família. Com isso eu não estou dizendo que você vai lá e vai brigar com seus familiares, mas você vai ter que falar não. Quando o familiar perguntar se você acha certo ou não, você vai ter, com a palavra de Deus, mostrar que é errado o que é errado. Só que as pessoas, elas não querem conflito com a família. Elas querem viver em paz com a família delas. Veja bem, aqui não estou dizendo que você tem que ser aquele familiar inconveniente que a todo e qualquer momento está toda hora falando na cabeça da pessoa que tudo que ela está fazendo está errado. Não é isso. Porque a pessoa não é crente, né? Você não pode esperar que ela viva como crente. A gente tem que ter esse senso também. Se a pessoa não é cristã, você não tem como esperar que ela viva como cristã. Ela é incrédula. Isso é uma coisa. Se fosse assim, a gente não tinha como ter família. Então não é esse o ponto. O ponto aqui é o seguinte. A pessoa sabe que a outra é incrédula e todas as vezes que essa pessoa convida para participar de coisas que são contrárias à vontade de Cristo, conflita com a nossa fé, criam situações afiadoras para a gente cala a nossa boquinha, convive como se aquilo não tivesse problema, não dá um pio, isso quando não se alega com aquela pessoa. Ou seja, a gente adota comportamentos que são contrários a Cristo e à missão que Ele nos deu. Isso é errado. Isso é um sinal de que a pessoa ela ama mais a família do que Jesus. Porque ela não se importa desagradar Jesus, mas ela se importa desagradar a família dela. Ela não está disposta a ter pai, mãe, irmão, irmã, fazendo bico, virando a cara, fazendo cara feia e deixando de falar, porque ela não aguenta ficar sem falar com seu familiar ou ter algum problema de relacionamento. E de novo, aqui não estou dizendo que você vai ser inconveniente com seu familiar, mas vão ter situações em que o conflito vai surgir. Lembra? Segunda lição, aquele que Jesus chama e envia tem que estar disposto a enfrentar conflitos. Então não é que você está criando conflito, mas aquele que te chamou, ele te colocou na posição na qual o conflito é inevitável. E a gente não quer ter conflito com a nossa família. E se você for parar para pensar, não é um amor isso, né? Porque a pessoa está caminhando para longe de Deus. E se a gente não for um testemunho para que, se caso essa pessoa quiser uma mudança, venha conhecer o verdadeiro Salvador, se a gente concorda com as coisas que ela faz, que dia que ela vai ter necessidade de mudar? Se aqueles que deveriam de fato testemunhar sobre a salvação de Jesus concordam com o que eles fazem, qual o problema? Não tem nenhum problema. E o pior é quando isso acontece dentro do nosso contexto de lar, pais e filhos e vice-versa. Meus irmãos, Jesus disse, eu não vim trazer a paz. Então ele veio trazer conflito. Ele veio trazer conflito. A gente não quer conflito, mas Jesus está dizendo que veio trazer. E que se nesse processo de conflito a gente amar mais a nossa família do que a Ele, a gente não recebeu Jesus. Aqui surge uma grande dificuldade quando você tem familiares excluídos da comunhão da igreja. Eu tenho orientado, se você tem familiares nessa situação, a gente não vai dizer para você, odeio o familiar, não dá bom dia para ele, fala que ele vai para o inferno toda hora que você olhar a cara dele. Não é isso. Você vai ter a sua convivência familiar, mas nunca da maneira como se não tivesse uma comunhão espiritual rompida. Ou seja, você não vai viver com aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. E eu creio que isso é muito desafiador quando é questão de cônjuge, filho. Aí a coisa vai ficar mais desafiadora, né? Ainda mais se os filhos estão dentro de casa. Mas mesmo assim, por mais desafiador que seja, o princípio que Jesus coloca nesses versículos continua a valer. A gente vai cuidar, vai amar, vai ajudar como puder. Mas nós não podemos viver como se essa pessoa estivesse bem com Deus, porque ela não está. E se nós vivermos como se ela estivesse, nós amamos mais esse familiar do que Jesus. A verdade é essa. Então você veja que aqui não está dizendo, eu vou amar mais o meu familiar do que a igreja batista. Eu vou amar mais o meu familiar do que o pastor Tiago. Eu vou amar mais o meu familiar por causa do que irmão A, B e C. Não, o versículo não diz isso. O versículo diz, amar esse familiar mais do que a mim. É amar a Jesus. É dele que nós estamos falando. Se a pessoa amar o familiar mais do que ela ama Jesus, ela não recebeu Jesus. E é Jesus que está falando isso. Tenha em mente essa questão da hierarquia de
lealdades. Quarto sinal: a negociação da fé e dos compromissos espirituais. Que, se você for parar para pensar, um sinal leva o outro, né? É uma cadeia de eventos. Quarto: a pessoa falta aos cultos, deixa de servir, abandona o discipulado e esconde publicamente a sua fé marca esse para aí, finalidade. Por que ela faz isso? Para participar de eventos familiares, evitar brigas, ou porque a família acha que isso seria fanatismo. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando, Deus dá filhos a alguns casais. Dá. A Bíblia não diz que os filhos são bênção do Senhor? Quem sou eu para dizer o contrário? A Bíblia diz isso. Como é que nós temos filhos, e aí à medida que a gente vai ter filho, a gente se envolve menos com as coisas de Deus? O filho foi bênção ou foi pedra de tropeço na nossa vida? Eu não consigo entender. Quando não tem filho, parece ter mais tempo, mas aí quando tem, aí não tem tempo. E eu sei, quando as crianças são menorzinhas, né, de semanas, tem o cuidado, a gente entende isso. Mas parece que as famílias crescem, elas têm menos tempo com Deus. Não consigo entender essas coisas. A pessoa era solteira, aí ela buscava Jesus, conhecia Jesus, ela casa, ela afasta. Mas o casamento foi bênção ou foi pedra de tropeço na vida daquela pessoa? A pessoa não diz que o cônjuge foi bênção de Deus? Não fala, olha, esse marido aqui foi uma bênção que Deus me deu, né? Ou essa esposa foi uma bênção que Deus me deu. Ué, mas se é bênção de Deus, vai te ajudar a caminhar com Deus. Porque foi bênção de Deus. Mas aí a pessoa, ela afasta. Ela casa, ela afasta. Ela tem filho, ela afasta. Ela tem familiar. A pessoa às vezes está com um familiar passando dificuldades, lutas, com saúde, outras coisas, a igreja ora. Irmãos levam palavra de encorajamento. Beleza, aí a pessoa melhora. Em vez da pessoa se aproximar de Deus, aí que ela se afasta mais. Eu não consigo entender. Parece que quanto mais Deus abençoa, mais a pessoa afasta de Deus. E eu começo a pensar se de fato essa bênção veio de Deus. Não consigo entender. E algo que eu gostaria que você pensasse. Porque se ter família, ter filho e ter essas coisas todas nos impedem de estar nos cultos, salvo emergências, situações diversas que podem acontecer de força maior, né? Precisa socorrer? Corre lá, socorre. Precisa de ajuda? Estamos aqui. Perfeito. Quer oração? Vamos orar por você. Salvo essas situações ou necessidades do reino. A pessoa não tem tempo. O que isso significa? Quarto sinal. O que isso significa? De que a pessoa ama mais a família do que Jesus. Ama mais. É um fato isso. Então nós temos que estar atentos, por quê? Porque a gente começa a negociar a nossa fé e os nossos compromissos espirituais. Isso é um problema muito grande. Tá as referências depois para você pensar, Hebreus 10, 24, 25, que fala a respeito da nossa responsabilidade em congregar, e Mateus 5, 14 a 16, que fala que nós somos chamados para ser luz. Com o nosso testemunho, com o nosso serviço, com a nossa pregação, nós temos um chamado. Mas parece que quando se trata dos nossos compromissos, é mais importante a gente dar atenção para os nossos familiares em toda e qualquer circunstância. Porque tem um familiar em casa, eu tenho que dar atenção para ele. O seu familiar vai morrer se você vier na igreja? Eu já tive situações de pessoas que visitou a gente. Eu chego e falo, eu estou falando a gente, tá bom? Tem que seguir a palavra de Deus, não o meu exemplo, não é esse ponto. Eu falo assim, olha, estamos indo para a igreja. A geladeira está ali, água aqui. Se quiser vir com a gente, é muito bem-vindo. Vem, vai ser uma bênção. Ah, mas não quero. Beleza, tudo que você precisa está aí, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. E a gente vai. E aí, quando eu volto, sabe o que acontece? Eles estão lá, eles estão vivos. Você acredita? Eles estão vivos, eles não morrem, nem desaparecem. E sinceramente, se eu fosse na igreja, eles fossem embora porque eu fui na igreja, foi tarde. Porque eu não amo minha família? Não, é porque eu amo mais Jesus. E com isso eu não quero dizer que eu sou mais espiritual que ninguém. Mas a partir do momento que a minha família me atrapalhar a servir Jesus, eu tenho um problema. Problema sério.
Não estou dizendo que você não possa ter tempo com sua família, não estou dizendo que você não possa se divertir com sua família, não estou dizendo que você não possa viajar. Tudo isso é possível. Mas se isso te atrapalhar a cumprir o chamado, você tem um problemão na mão. E o texto é claro. Quem ama mais não me recebeu. Quinto sinal, para nós encerrarmos aí esses sinais. A inabilidade para perdoar e amar como Cristo. Esse daqui falou muito no meu coração, por questões particulares. Não sei, talvez não se encaixe a todos aqui, óbvio. Mas de uma maneira especial se encaixou a mim. E mais a mim do que a Di, na verdade. A pessoa é controlada por mágoas e feridas do passado, causadas pela família. Ela não consegue perdoar vivendo em amargura, o que afasta de Deus e do seu chamado para amar os outros, incluindo a própria família. Aqui é aquela situação em que a pessoa está tão presa na amargura, na tristeza do que o familiar fez com ela, que ela não tem capacidade de perdoar como Cristo nos chama a perdoar. Tem pessoas que ficam reféns da ferida. E nós temos que estar aptos a perdoar. Não porque a gente é melhor do que a pessoa, de forma alguma, mas é porque a gente ama Jesus. E perdoar não é necessariamente sentimento, é uma ação, uma atitude, é uma decisão. Às vezes você vai perdoar, mas as lembranças ainda são bem vívidas na mente do que aconteceu. Mas pela sua fé que você tem em Jesus e pelo amor que você tem para com Jesus, você vai ser capaz de perdoar aquela pessoa. Vai. Porque Ele nos chamou a isso. E a partir disso, a gente pode amar a nossa família, mesmo a nossa família nos detestando. É possível. E com isso a gente mostra, dentro da hierarquia de lealdades, que a gente ama a nossa família, que a gente ama Jesus, e a gente ama nós amamos Jesus do que nós amamos mais a nossa família. O conflito vai se instaurar. É difícil, não é fácil, mas a gente precisa lidar com isso. Às vezes a gente quer amar tanto aquela pessoa, a gente quer estar tanto com aquela pessoa, a gente quer ter tanto a companhia e a aprovação daquela pessoa que a gente não está nem aí para o que Jesus pensa. E aí nós caímos nesse problema. A gente ama mais aquela pessoa do que a gente ama Jesus. E aí é um conflito de coração. Precisamos resolver isso. Precisamos entender que não só somos mais nós, conforme está aí em 2 Coríntios 5,15, que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Verso 39, nós vemos uma segunda aplicação. O que é perder a vida? Olha aí comigo. Então encerrei os 5 sinais, fique atento a isso. Isso é uma sinalização de que pode ser que você ame mais a sua família do que você ama a Jesus. Mas olhando no verso 39, também tem algo interessante para nós pensarmos, para a nossa vida a partir desse texto. Aqui diz, quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Tem 3 possibilidades interpretativas aqui nesse versículo em relação ao que significa a expressão perder a vida. Primeiro, perder a salvação. Algumas pessoas leem esse texto pensando aqui que quem não abrir mão da sua vontade, da sua vida, do seu projeto de vida, por amor a Jesus, vai perder a salvação. É muito improvável que esse versículo diga isso por 2 motivos. Primeiro, pelo contexto. O contexto não leva a gente a entender dessa forma. E segundo, porque há um ensino robusto nas Escrituras que não se perde salvação nessa situação que é colocada aqui. Nós sabemos que a salvação ela é garantida em Cristo Jesus. A segunda possibilidade de entender esse versículo 39 é a ideia da pessoa que acha que é crente e não é. Alguns interpretam assim. É uma pessoa que, na verdade, pensa estar seguindo a Jesus, mas ela acaba querendo reter a sua própria vida, né? Ela não quer perder a vida e, com isso, ela acaba perdendo, né? Então, uma pessoa que acha que está seguindo a Jesus, mas não está. Eu creio que é forçar o texto. O texto também, no contexto, parece não trazer essa ideia. Qual seria a possibilidade, então, que eu quero trazer para os irmãos? Perder a vida aqui não tem a ver com perder salvação, ou não ter salvação, no sentido de eternidade. Aqui, perder a vida é no sentido de perder a vida no seu significado e propósito. Ou seja, você teve uma vida inteira para viver, Jesus te chamou para cumprir a missão, você tinha a possibilidade de fazer isso, mas nesse processo todo você
ou amou sua família mais do que Jesus, ou você não tomou sua cruz, ou você desejou viver do jeito que queria, e toda a oportunidade que você tinha de servir a Deus, você gastou em nada. Então, perder a vida aqui, querer encontrar a vida vai perdê-la, a ideia de perder a vida aqui é você perdeu a oportunidade de viver para a glória de Deus. Você perdeu a oportunidade de ter uma vida segundo os propósitos de Deus. Você queimou as oportunidades que você tinha. É isso que esse versículo quer dizer. Você poderia ter vivido dentro dos propósitos de Deus, você poderia ter servido a Deus, você poderia ter sido usado por Deus, ter feito a diferença na vida de muita gente, mas você escolheu viver a vida do seu jeito. E por isso, tudo o que você fez foi totalmente em vão em relação aos propósitos que Deus tinha para a sua vida. E eu, da mesma forma. É isso que quer dizer perder a vida. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer o que está nessa frase que aparece para você. Se a sua vida não está centrada totalmente em Jesus, você está jogando ela fora. Você está jogando a sua vida no lixo. Entendeu? No lixo. Por quê? Porque Deus te salvou com um propósito. De conhecê-lo, de viver para a glória dele e de servi-lo. Mas as pessoas, às vezes, preferem viver outro projeto de vida, com outras expectativas, com outras experiências e com outras pessoas. Amando outras pessoas em lugar de amar a Jesus. Querendo agradar outras pessoas em vez de agradar a Jesus. Servindo as pessoas nos termos dessas pessoas do que servindo as pessoas nos termos de Jesus. Ou seja, a pessoa escolhe não cumprir a missão. Jesus chamou, Jesus enviou, mas a pessoa fala, eu não vou. Eu vou do meu jeito. E do seu jeito é não ir, óbvio. A gente tem que ir do jeito de Jesus, porque é Ele que chamou, Ele que envia. Então, quando a pessoa faz isso, Jesus não vai mandá-la para o inferno. É isso que eu estou querendo dizer. O que vai acontecer é que essa pessoa gastou a vida dela à toa. Jogou uma série de oportunidades no lixo. E fez coisas completamente relevantes, que para ela era muito interessante, mas para o reino de Deus e para os propósitos de Deus não tinha valor nenhum. E Deus deixou ela viver assim. Ela se divertiu. Ela ficou com as pessoas que ela gostava, ela aproveitou coisas boas, ela também viveu coisas ruins, ela viveu como todo bom incrédulo vive. Aí chega o dia dela ir embora, ela não fez as coisas que Deus queria que ela fizesse, e um dia ela tem que comparecer diante de Deus e ela vai apresentar o quê? Alguns aqui se lembram, que estão comigo já há alguns anos. Lembra daquela pregação lá atrás que eu falei do pacote? Alguém lembra aqui? Um dia a gente vai comparecer diante de Deus e vai apresentar tudo o que a gente fez. E eu simbolizo isso por meio de um pacote. Qual vai ser o pacote que você vai apresentar para Deus? É o que você fez. O que você vai apresentar para Jesus? Jesus, está aqui, ó. Olha o que eu fiz com o que o Senhor me deu. As pessoas que não buscam viver segundo a vontade de Deus, com todos os desafios que isso exige, e com toda a necessidade de depender da graça de Deus de manhã, de tarde e de noite. Mas as pessoas que decidem não fazer isso, elas vão viver. Pode ser que Jesus encurte a vida de alguns, né? Aí é com ele, eu não sei. Mas elas vão viver a vida delas segundo Deus vai permitir. Mas elas vão estar pegando a vida delas inteirinho e jogando dentro da lata de lixo. É isso. Então, se a sua vida não está centrada totalmente em Jesus, você está jogando ela fora. Fora. Pode ser que faça todo sentido para você, mas dentro dos propósitos de Cristo não tem necessidade nenhuma. Terceiro C, para nós encerrarmos essa meditação, comprometer. Verso 40 a 42. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, aqui falando dos discípulos, porque é meu discípulo, né? Então ele está falando que é o pequenino, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Aqui é importante porque nos ajuda a entender lá o perder a vida. Tem a ver com ter recompensa, perder a recompensa, ter propósito, perder o propósito. O próprio contexto nos ajuda a entender
que os versículos querem dizer. Aqui, meus irmãos, nós vemos o terceiro C, que é o comprometer, e a lição que tiramos dele, que é que aquele que Jesus chama e envia deve estar pronto para se comprometer. Precisa estar pronto. O rei garante a seus seguidores que seus anfitriões terão incentivo e recompensa para recebê-los bem. Você veja que aqui é interessante, né? Duas coisas. Primeiro, a questão do compromisso com o profeta, verso 40 a 41, né? Quem recebe a Jesus, recebe aquele que ele enviou. Ou seja, se um incrédulo recebe alguém que Jesus enviou, é como se estivesse recebendo a Jesus. Então você veja que o mensageiro, ele leva a dignidade de quem envia. Então você tem a dignidade e a autoridade de Cristo. Olha o que Jesus chamou você para fazer. E eu também. É um baita privilégio isso. E a pessoa que recebe um discípulo de Cristo está recebendo como a Cristo. Então, aquele que é enviado, ele precisa se comprometer com Cristo. E aquele que recebe o profeta, ele se compromete com o profeta, que é o que é colocado aí no 41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Então as pessoas precisam se comprometer com Cristo, se comprometendo com aqueles que Cristo envia. E nós precisamos também, que somos enviados, nos comprometer com quem nos enviou. É isso que está querendo dizer. É necessário um comprometimento de tanto quem é enviado com quem recebe. E isso não é só um comprometimento vazio, porque no 42 é dito que se uma pessoa der um copo de água fresca, ou seja, se ela der algum suporte Mínimo. Aí em Minas tem isso, né? Que se a pessoa chegar na porta da tua casa e pedir um copo d'água, você não der um copo d'água, né? Enfim, não sei se vocês já ouviram isso, mas em Minas tem esse negócio. Se a pessoa pedir comida para você, se a pessoa pedir um copo d'água e você não der, você está lascado, né? Não pode de jeito nenhum negar água nem comida. É muito forte isso lá. Então o que acontece? É bem dessa ideia bíblica. Se um profeta vai até a casa de uma pessoa e fala, você tem um copo d'água para me dar? Isso é mais antigo, né? Eu já vi isso muito quando era criança. Você tem um copo de água para me dar, dona Maria? Aí ia lá, né? Pegava do filtro de bar, não era assim? Pegava um copo d'água fresquinho, aí levava lá, não é assim? Então, se a pessoa dá um copo d'água para alguém que Jesus enviou, é como se estivesse dando para Jesus. Porque é um enviado de Jesus. E é dito que essa pessoa que deu, que muitas das vezes é um incrédulo. O contexto aí é de quem está recebendo. E esse que está recebendo ainda não ouviu a mensagem. Ele é um incrédulo, ele está recebendo. Você veja que Jesus ele é tão maravilhoso que ele pode abençoar um incrédulo que apoia e acolhe um enviado. Olha que coisa. Um incrédulo que abençoa a obra de Deus. E pelo que eu entendi da história dessa igreja, houve situação de pessoas incrédulas que abençoaram a construção dessa igreja aqui. Se eu não estiver enganado. Um incrédulo que acolhe a mensagem e apoia, entende a importância, Jesus está dizendo que até essa pessoa se der um copo d'água, coisa mais simples, tem uma recompensa. E aí faz a gente pensar, né? Se Jesus é tão gracioso e bondoso que ele está disposto a recompensar e abençoar, eu creio que o contexto é dessa vida, tá bom? Eu creio que o contexto aqui dessa recompensa, eu creio que é nessa vida. Porque não quer dizer necessariamente que o incrédulo que deu o copo d'água vai se tornar crente. Ele pode dar o copo d'água e ainda ser incrédulo. Então não me parece que Jesus está falando que o incrédulo que dá um copo d'água vai ser abençoado no céu. Se ele se converter, até sim. Mas o ponto é, até mesmo o incrédulo que dá um copo d'água para um discípulo de Cristo, ele pode receber recompensa nessa vida, pelo gesto de bondade dele. Então você veja, se Jesus ele está disposto a abençoar um incrédulo que apoia com uma coisa tão simples como um copo d'água, nessa vida, quanto mais o Senhor não pode abençoar seu povo. Jesus ele está disposto a abençoar um incrédulo que dá um copo d'água. Para pensar. Mas a gente acha que se a gente ofertar, dizimar, apoiar de alguma forma, vai faltar. É completamente contrário ao que esse versículo está querendo dizer. Jesus ele quer até mesmo abençoar pessoas incrédulas que estão acolhendo o mensageiro e estão dispostas a dar um copo d'água para ele. Não é isso que diz? Porque é meu discípulo, ele diz, né? Ele dá um copo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Jesus recompensa até mesmo aqueles que ainda não conhecem, que de alguma forma acolhem e apoiam aqueles que ele envia. Aplicando para as nossas vidas, procure oportunidades para ajudar outros discípulos do rei.
Nós que somos discípulos, nós precisamos apoiar outros discípulos. É por isso que nós oramos pelos missionários. Você que tem ofertado, seja aqui na igreja, seja individualmente. Se você não faz isso, busque se comprometer de alguma forma. Você vai ser recompensado. Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo que Ele está disposto a recompensar um incrédulo. Você acha que Ele não vai recompensar você? É por isso que eu digo, muitas das vezes a gente perde a oportunidade de ser abençoado porque não vê essas coisas. Algumas vezes eu já disse, você que não é dizimista, você que não oferta, e não é fazendo pressão, muito pelo contrário. Depois você pode ver, eu sempre cito, 2 Coríntios 9, é uma promessa de bênção para aqueles que dão de coração e querem investir na obra de Deus. Às vezes você está perdendo a oportunidade de ser abençoado porque você não participa disso. A gente fica pensando que vai faltar, né? Vai estar difícil. Não, Jesus, Ele quer te abençoar. E eu não sei quando você vai dar, e também não estou preocupado com isso. Essa é uma questão sua com Deus. Deus pode abençoar a sua vida. Agora, você que tem feito isso, eu imagino que você já tem experimentado as bênçãos de Deus na sua vida, de alguma forma. E não fica pensando que é dinheiro, não. Teve situações na nossa família, como dizimistas, enfim, e ofertantes, que naquele mês não aumentou meu sustento. Não teve aumento de sustento, ninguém mandou oferta. Teve situações que a gente foi abençoado com ofertas individuais, sim, no decorrer desses anos. Não foram muitas, mas já aconteceu. Mas é interessante, por exemplo, naquele mês eu notei que um monte de gente ficou doente. Mas na minha casa ninguém ficou doente. E não é porque Deus amava mais a gente, e o que ficou doente Ele não amava, nada disso. Mas parece que Deus teve um cuidado especial com a minha família, evitando uma despesa desnecessária, evitando, às vezes, um carrinho velho, né? Não quebrasse, não precisasse trocar pneu, entendeu? Às vezes é aquela situação em que o Senhor nos guarda de outras circunstâncias. E Ele não era obrigado a fazer isso. Mas como Ele viu que nós estávamos com o coração na obra de Deus, nós queríamos apoiar aqueles que Ele envia, o Senhor nos recompensou. E pode ser que o Senhor te recompense de alguma forma. Eu não sei como, não sei que jeito. Pode ser que nem seja você diretamente, alguém da sua família, alguma situação. O Senhor quer te abençoar. Porque quando a gente investe na obra de Deus, é como se fosse um rio da graça dele. Se você represar isso, você deixa de receber das bênçãos e da graça de Deus. Não perca essa oportunidade. E para fechar, meus irmãos, eu quero fechar com essas frases que vai aparecer para você pensar dentro de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Se a sua vida não está centrada totalmente no reino, você está jogando ela fora. Sua vida e minha vida precisa estar centrada no reino de Deus. Caso contrário, a gente está jogando a nossa vida no lixo. Meus irmãos, o tempo, ele tem dois problemas. Ele acaba, e ele não volta atrás. Tem esses dois problemas no tempo. No que você está investindo o tempo da sua vida?